Já começa, tá? Tá conectando para a gente começar a nossa live de hoje. Oi, Vanessa, seja bem-vinda. Então, informando para vocês que eu tô ao vivo aqui no Instagram e aqui no Facebook. Então, eu vou ficar meio que olhando para cima, para baixo, meio assim, para que a gente possa dar conta das duas redes, ok? Deixa eu só ver aqui. Quem for entrando, vai me dando um oizinho, né? Vamos lá. Então, se alguém for entrando aqui no Facebook, que eu acho que ainda não conectou, vai me dando um oi, mas ok. Bom, que legal. Aqui eu já. Tati, bem-vinda! Bom, eu vou. Quero saber de vocês. Aqui eu já tenho a Elisete, que ela está no meu grupo, lá do emagrecimento. Tudo bem, Tati? Aqui no Facebook as pessoas ainda estão entrando, mas deixa só eu tirar esse som de WhatsApp aqui, porque eu não consigo falar com vocês e isso aqui tocando, mas tudo bem. Vamos lá. Bom, hoje eu havia falado para vocês, né, que a nossa live seria para a gente driblar a nossa vontade para doce, né? Então vamos lá, eu vou começar fazendo umas perguntas. Você é aquele tipo de pessoa que acredita que todo dia você merece um docinho? É. Uma outra coisa que eu quero perguntar para vocês. Quando você sai para almoçar fora, né? Você vibra quando chega na hora da sobremesa? Então fica aqui comigo, porque hoje eu vou te ensinar, vou te dar algumas dicas de como a gente pode driblar essa situação, né? Porque falar que isso é legal, não é, né? Então veja. Hoje a gente sabe que existe um número muito grande de pessoas que sofrem de diabetes, de hipertensão, de obesidade, e esse número vem crescendo a cada dia no Brasil. Tá? Esse número só vem aumentando. E a gente sabe que toda vez que se fala em dieta, a primeira coisa que acontece é todo mundo ficar preocupado. Ai, meu Deus, meu docinho, eu tenho que tirar o açúcar, vai ter que ser zero. Até eu mesma sugeri no grupo, né? Que por ser um grupo de desafio, eu sugeri lá no grupo e falei assim: zero açúcar, né? E eu sei que isso não é fácil, tá? Falar em zero açúcar é bem complicado para as pessoas que estão acostumadas no açúcar, no açúcar, no açúcar. Então, eu mesma, para falar, você zerou o açúcar? Olha, eu uso muito estévia, né? Então, falar que eu consegui tirar o estévia, mentira, gente, não consegui, tá? Então, veja, zerar completamente, eu não consegui, não. E eu acho que isso não é fácil para ninguém, por isso que eu estou aqui para a gente conversar a respeito disso e a gente aqui vai aprender a trabalhar com esse tipo de coisa, né? Por quê? Tudo que é restritivo, tudo que a gente fala, vamos eliminar, parece que o nosso organismo entra naquela coisa, ele entrou em guerra com você, né? Então ele acha que ele tem que armazenar para que ele possa utilizar no momento em que ele precisa. E esse armazenamento, ele se armazena em que forma?
gordura. Então fica aquelas pochetezinhas que a gente não gosta, aquele culotezinho que a gente quer acabar. Então, hoje a gente tem a consciência que dieta nada de restritivo, tá? A gente precisa fazer uma reeducação alimentar. Isso é a coisa mais fácil que a gente tem para conseguir mudar. E, além disso, a gente também... Opa, deixa eu ver aqui. A gente também tem a necessidade de fazer a mudança de comportamento, que esse é o ponto mais importante, a mudança de comportamento. E aí sim você vai desejar cada vez menos o açúcar, o docinho, tá? Por quê? Porque você deixa de estar tratando como algo proibido, tá? Então, primeira dica que eu tenho para falar com vocês: não faça nenhuma dieta restritiva, porque ela vai fazer com que você tenha muito mais vontade por doces. E se tem vontade, a gente tem que aprender a comer, e aprender a comer com moderação, tá? Vamos lá. Você acha que você precisa comer a barra de chocolate inteira? Você acha que você precisa comer o bolo inteiro quando você tá com aquela vontade? Acho que não, né? Então, dicas. Primeiro, identifique de verdade que tipo de fome que você tá. Existem vários tipos de fome. É aquela que você fala, tô com vontade. E aí você vai, você come e tá tudo bem. Você não pode ter culpa, tá? Então, essa é um tipo de fome. Existe aquela fome na qual você tem a necessidade de estar junto com as pessoas, que a gente fala de fome social. Então, vou sair, eu vou estar com as pessoas, eu acabo comendo e você come sem perceber, tá? Essa é uma outra falha. Existe um outro tipo de fome. Essa é a mais complicada. É aquela na qual você tem aquela tristeza ou aquela alegria, né? E aí você acaba comendo porque você quer se compensar. Então, essa fome, ela é complicada, porque essa fome é a fome das emoções, né? Então, primeira dica, identifique o tipo de fome que você tá? Se é aquela fome eu tô com uma vontade de comer isso aqui, não adianta você comer a fruta, você comer. Tem gente que fala assim: se você tá com vontade, pega o chocolate e cheira o chocolate, que só pelo cheirinho você já vai matar a vontade. Não é verdade, gente. Isso, desculpa, não é verdade. Não adianta. Quando a coisa é eu estou com vontade, que tal você pegar um pedaço, mas um pedaço pequeno, né? Um pedaço bem pequeno e comer bem devagar, saboreando, levando a informação para o seu cérebro de que você realmente está consumindo aquilo que você tem vontade, que ele não vai precisar armazenar em forma de gordura. E você não precisa ter culpa. Mas eu não consigo ficar num pedacinho só. Bom, aí já não é vontade. Aí é outra coisa, é outro tipo de fome, tá? Outra coisa que eu costumo dizer: eu quero comer um chocolate. Ora, existem hoje vários tipos de chocolate. Existe o 70%. Quando você passa a comer, eu tenho uma fome diferente.
Quando eu faço atividade física, isso é hormonal, né? Qual o nome dessa fome? Bom, vamos lá, a gente vai conversar tudo isso, vamos chegar lá. Então, veja, quando você faz a atividade física, que você tem a fome, veja, você precisa verificar se você não está faltando determinados carboidratos, porque quem faz uma atividade física pesada, ela tem necessidade de ingerir alguns tipos de carboidrato. Então, precisa verificar se não é isso, tá? Porque se você deixa completamente de ingerir carboidrato, para quem faz atividade física pesada, isso acaba sendo um problema. Então, aí eu sugiro que você converse ou com uma nutricionista, ou faça alguns exames para verificar se é isso realmente, tá? Essa é a Cláudia, acho que é Cláudia, né, que está perguntando. Ah, quando você não faz atividade física, que você sente vontade, então, por que que você sente essa vontade? Porque você não está gastando energia, tá? Então, aí é uma questão de se exercitar, se movimentar, tá? Essa também é uma forma, tá? Então, a gente vai falar de algumas coisas. Então, na questão do chocolate, como eu estava falando para vocês, por que não comer um pedacinho do chocolate de 70%? Isso vai fazer com que a sua vontade, ela acaba diminuindo, porque tudo aquilo que alguém permite para você, ó, você pode, você acaba perdendo o interesse. Por incrível que pareça, você acaba perdendo o interesse. Tá? Então, essa é a primeira dica. Não faça nada restritivo. Se for, identifique o tipo de fome, se for de vontade realmente, coma um pedaço bem pequeno, só para o seu cérebro entender que comeu, tá? Se for chocolate, dê preferência para uns 70%, tá? Isso já vai diminuindo a sua vontade. E se você comeu, tá? Não se culpe. Não tenha a culpa, porque quando a gente tem a culpa, parece que aquilo já se transforma em algo prejudicial, ok? Então, essa é a dica. Segunda dica, nós precisamos aprender a ler rótulos, tá? Existe uma questão. Gisele, quanto tempo? Bem-vinda, tá? Seja muito bem-vinda. Então, veja, a gente precisa aprender a ler rótulo, tá? Muitas vezes a gente vai no mercado e a gente procura pegar um produto diet, um produto light, e nem sempre eles são os melhores, tá? Veja um exemplo. Eu fui no mercado no sábado, foi eu, minha irmã e meu cunhado. E a minha irmã foi pegar o creme de leite. Aí ela falou assim: ah, vou pegar de caixinha. Eu falei: não, eu quero de lata. Ela, ai, mas o de caixinha tá mais barato. Eu falei assim: sim, mas vamos lá. Olha aqui os componentes que tem no creme de leite de caixinha. Se você pegar a caixinha, você vai ler, você vai ver lá que tem uma série de coisas. E no de latinha? O de latinha ele só tem creme de leite de verdade e mais um componente que é para poder ficar lá na lata, tá? Então veja, qual que é mais saudável? Aquele que não é tão processado, tão industrializado assim. Então, eu dou preferência para esse tipo de coisa, que é o caso do creme de leite em lata. Outra coisa, muitas vezes a gente pega lá, eu gosto de requeijão e eu, particularmente, eu faço low carb. O requeijão pode ir no low carb. Então, eu pegava muito o requeijão light. E eu passei a olhar
o rótulo do alimento exatamente para ver isso. E muitas vezes eu passei, né, depois que eu comecei a olhar tudo isso, eu percebi que o light tinha muito mais industrialização do que o normal. Então eu passei a utilizar o normal, porque veja, a gordura do requeijão, ela é uma gordura boa, né? Enquanto você partindo para um light, você pode ter outros tipos de alimento, de composto, né? Que vai ser ruim para você. Por exemplo, tem alimento que você vai ter, vai ter menos gordura, mas vai ter muito mais sódio, por exemplo, vai ter outras coisas que são mais prejudiciais para a saúde. Então, eu recomendo, quanto menos processado, né, ou ultraprocessados, melhor, tá? Então, vamos aprender a ler o rótulo do alimento, para que a gente não esteja utilizando muitos conservantes, mais sódio, entre outras coisinhas, tá? E fora que existe uma coisa na nossa mente. Quando a gente vê lá 0, a gente fala assim, é 0, eu posso comer. E a gente acaba ingerindo mais do que o necessário. Ingerir mais do que o necessário, você engorda, tá? Então, esse é a segunda dica. Então, cuidado quando você olhar lá no rótulo ou na caixinha ou na lata e ver 0. Né? Então, cuidado, porque aí você acha que você vai poder comer, você vai comer além do necessário e você vai engordar, tá? Então, essa é uma dica. Vamos lá. Quando você tem vontade de comer uma coisa e come outra, né? Que eu vou voltar nesse assunto, isso não vai resolver. Por quê? Você vai comer uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa acolá, e você está substituindo aquilo que você está com vontade. O que vai acontecer? Você vai acabar consumindo muito mais calorias. Então, coma com moderação. Essa é uma outra dica. Aprenda a falar não na hora certa. Comer um pedaço, saiba falar não para as outras coisas. Então, moderação sempre é muito bem-vindo, tá? É sempre muito bem-vindo para quem está naquela fase do emagrecimento, ok? Vamos lá. Uma outra coisa legal para você fazer é, toda vez que você pensa que você vai mudar o seu paladar, você tem que deixar de comer algumas coisas, tá? Então vamos lá. Você toma café com adoçante, tá? Vou dar um exemplo. Você está tomando lá seu café com adoçante. Eu uso estévia, eu já falei para vocês, tá? Mas tem gente que usa as gotinhas. Então, vou chutar aqui um exemplo. Você tá lá, você pegou o seu cafezinho, você costuma pôr 5 gotinhas no seu café. Diminui. Passa a colocar 3, tá? Você vai ajudar a sua papila gustativa, tá? São essas coisinhas que nós temos na língua, a ir limpando. E eu te garanto que em 3 semanas o nosso cérebro passa a tornar isso um hábito, tá? Hoje eu postei lá no meu grupo do emagrecimento um vídeo que fala sobre como a gente trabalha o hábito, né? Tudo acontece por meio de pensamento, comportamento, atitude, e isso gera um hábito. Então, se você diminuir ali as gotinhas do seu adoçante de 5 para 3, por exemplo, com 3 semanas
você já vai fazer aquilo um hábito para você, tá? E quanto mais você diminuir a quantidade que você utiliza, mais você se aproxima do que é ideal. Ou seja, mais você vai fazendo com que seu paladar, com que a sua papila gustativa seja limpa, vá se limpando e vá diminuindo a sua vontade em comer o doce, tá? Faça isso, pega isso, uma coisa de cada vez. Ah, eu vou diminuir nisso, eu vou diminuir nesse, eu vou diminuir naquele. Então, essa é uma dica valiosíssima. Vá diminuindo a quantidade de adoçante. Tem gente que não consegue usar adoçante. Eu tenho lá no meu grupo que tem gente que está usando o demerara, tá? O açúcar demerara. Então, diminui. Vá cada vez mais eliminando, porque assim você acaba acostumando a ingerir menos açúcar, né? Opa, seja bem-vinda! Eu tô vendo que tá entrando mais gente aqui. O Face que não tá muito com muita gente, mas não tem problema. O importante é a gente estar conversando aqui, certo? E se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí que a gente procura responder, tá? Mesmo que eu não responda agora, mais para o final eu vou respondendo, ok? Outra coisa. Você está acostumado a comer doce todo dia. Ah, eu vou sair para almoçar, depois do almoço eu tenho que comer um docinho. Esse eu tenho que comer um docinho já começa a ser um grande problema, né? Então veja, por que tem que ser todo dia? Por que você não diminui isso? Não sei, elege lá, não, eu vou comer isso só no final de semana. É uma maneira de você começar a diminuir, tá? E de repente você tá lá e aí aquele doce que você mesmo chegou lá no dia de você que você pode comer o doce, aí chega lá você pega aquele pedaço enorme. Não, seja mais moderado, divida com o colega, divida com o marido, com o filho, com quem quer que seja. Pegue um tamanho menor, tá? Outra dica, você está acostumado a tomar muita bebida doce, por exemplo, um refrigerante. Passe a tomar menos. Tome água saborizada. Ah, eu não consigo. Tome um suco. Claro, dependendo do tipo de suco, é uma bomba calórica também. Veja, o suco de laranja. Quantas laranjas são necessárias para você fazer um copo de suco? Né? Algumas. Então, a laranja tem frutose. O que é frutose? Açúcar, tá? Açúcar natural da fruta, mas é açúcar. A banana também tem uma quantidade muito grande de frutose. Mas se você souber dosar, você vai poder comer, tá? Então, refrigerante, procura tirar isso, tá? A melhor bebida que tem é a água, tá? Mas se você não consegue, coloca lá uma aguinha saborizada e ó, fica legal pra caramba, fica bem gostoso. Eu gosto de fazer, não faço todo dia, mas eu gosto de fazer uma água bem geladinha, eu prefiro ainda com gás, eu coloco lá morango, eu coloco gengibre, dá para fazer com pera, dá para fazer com abacaxi, fica gostoso. No abacaxi ainda dá para você colocar umas folhinhas de hortelã. Então, veja, tudo isso faz com que você vá mudando aos poucos, tá? Pera lá, deixa eu ver que tem a Elisete fez uma pergunta aqui. Eu substituí o doce depois do almoço por fruta, depois das atividades do grupo e estou
me dando super bem. Tá vendo? Por quê? Porque você já começou. Isso é ótimo, né? Então, é sempre importante a gente substituir por alguma coisa. Não que você nunca mais vai comer um docinho. Não é isso, gente. Porque isso é radicalizar. E radicalizar não é uma coisa boa. Porque você acaba. Opa! Oi, Cláudia, tudo bem? Você radicalizar, você acaba estocando, você está mandando informação para o seu cérebro que você está em guerra com você mesmo, tá? Então, eu sugiro a você, substitua, mas não deixe de comer. Não chegou no final de semana, você quer lá comer? Ok, mas um pedaço bem pequeno, gente. Mas aí, mastiga, 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 saboreie, tá? Porque aquilo não é um prêmio. Aquilo você tem que encarar que você está comendo porque você estava com vontade. Cada vez que você fizer esse tipo de coisa, sabe o que vai acontecer? Cada vez mais você vai ficando sem a necessidade do doce, tá? Mudar é super importante. Também tem uma outra coisa muito legal. Quando a gente quer doce, a gente vai e compra uma barra de chocolate, ou a gente vai e compra lá na padaria aquele bolo, aquele bolo industrializado, sei lá, não estou fazendo propaganda, mas aí a gente pega lá e eu vou comer um pedacinho de bolo da Pan com Ana Maria, alguma coisa desse tipo. Veja, isso aí são produtos industrializados, tá? E aí a composição desse tipo de alimento, qual que é? Uma paulada de açúcar. Eu devo te dar uma sugestão. Ao invés de você ficar comendo isso, comendo aquela bolacha recheada, o bolo salgadinho, porque tudo isso tem açúcar. Dê preferência aos alimentos feitos em casa. Faça para você o seu bolo, né? Faça lá a sua bolacha. No grupo eu coloquei essa semana uma receitinha de biscoito de nata, né? Fica super gostoso, tá? Inclusive, o primeiro que eu fiz, eu não consegui dar ponto. Eu comi ele sem conseguir dar ponto mesmo, ficou muito bom. Mas ele tem que ficar assim, de uma forma que você consiga. Oi, Isabela, bem-vinda. Você, se for o caso, diminuir um pouquinho do leite, dá aquele ponto que você consiga fazer as bolinhas e aí dá aquela amassadinha para fazer o biscoitinho, tá? Então, veja, se você fizer em casa, você sabe a quantidade de adoçante, de açúcar, tá? Que você colocou. Outra coisa, até no molho de tomate que a gente compra no mercado, tem açúcar. Por isso, aqui em casa, eu faço o meu molho de tomate. E, para ser bem sincero, fica muito mais gostoso. Então, dê preferência aos alimentos feitos em casa. Isso você vai passar a comer de uma forma muito mais saudável. Tire da sua mesa alimentos processados ou ultraprocessados. Ah, mas na minha casa, sabe o que acontece? Tem os meus filhos. Mãe, vamos lá. Você não quer bons hábitos para você? Então acho que você também quer para os seus filhos. Acostume o seu filho, a sua filha, a comer de forma saudável. Você não vai tirar
o gosto de comer um docinho, não é isso, mas é você procurar fazer coisas que sejam mais saudáveis. Tá entendendo? Né? É importante vocês lembrarem que a gente, antes de comer, a gente primeiro precisa identificar que tipo de fome é essa, porque eu devo te dizer o seguinte: se você for comendo sem perceber, sem se questionar, vai ser difícil você desmamar do açúcar, tá? Se a gente for fazendo em casa, se a gente for substituindo, não comer 5 dias da semana o doce, sim, uma vez na semana, você acaba desmamando desse açúcar. E para que isso seja feito de forma saudável, procure saber o verdadeiro motivo que está te levando a comer aquele doce. Se pergunte, é vontade mesmo? Porque muitas vezes, gente, a gente acabou de almoçar, ninguém está com vontade. Mas se você... Vontade não, né? Ninguém está com fome. Você acabou de almoçar, você não está com fome. Mas de repente é uma vontade, você sabe que é vontade. Então coma um pedaço pequeno e sem culpa. Se de repente é aquela fome emocional, não coma. Procura primeiro identificar por que você está comendo aquilo. Que tipo de fome que é? Se for emocional, eu devo te dizer que o alimento não vai resolver o seu problema. Sabe por quê? Às vezes a gente está triste porque a gente brigou com uma pessoa muito querida, ou a gente está triste porque aconteceu alguma coisa com a gente, às vezes no trabalho, às vezes na escola, às vezes no nosso dia, ou às vezes a gente respondeu atravessado para alguém que não era para fazer, e a gente está chateado, a gente fala, eu vou comer um docinho aqui que passa. Gente, quando é esse tipo de fome, cuidado. Isso aí você não vai resolver o seu problema. Isso, muito pelo contrário, você vai agravar, tá? Porque você vai comer como uma recompensa e você não resolveu o teu problema verdadeiro de comer, tá? De solucionar aquilo ali. Não digo nem de comer, não, né? De tirar aquela coisa, aquele problema que você tá chateado. Aquilo não vai resolver. O fato de você estar chateado, de você estar triste, o doce não vai resolver. Isso é comer emoção. E quando você começa a comer por emoção, você está a um passo de se tornar compulsivo. Então a gente precisa tomar muito cuidado e aprender a ir direto na causa do problema e resolver aquele problema e não levar aquilo para dentro da gente comendo um doce, comendo de forma exagerada, tá? Identifique qual é o seu tipo de fome, tá? Ficou claro para vocês? E essa aula de hoje ajudou? Eu sei que a aula é curtinha, mas eu queria vir aqui exatamente para falar as maneiras que nós temos para driblar a vontade de comer doce, tá? Então, ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta para me fazer? Tá? Se você tiver, pode mandar que a gente vai responder, tá? E espero ter contribuído com todos vocês, tá? Espero que tenha sido válido. Gostei que Elisete, acho que foi Elisete, que comentou que ela passou a comer a fruta ao invés do doce, né? Acho que foi isso mesmo, exato. Depois que ela entrou para o nosso grupo de emagrecimento, isso está satisfazendo bastante. Porque quando a gente faz isso,
é sinal que a gente estava comendo por emoção. Comer por emoção é bem difícil, porque a gente acaba indo para a compulsão alimentar. E a compulsão alimentar é fácil a gente identificar, porque tem uma danadinha que caminha junto com ela, chamado ansiedade. A ansiedade e a compulsão alimentar, elas caminham juntas, tá? Procure identificar que tipo de fome que você tem. Se for fome emocional, resolva o seu problema, tomando decisões mais acertadas, tá? Indo na causa raiz do seu problema e não fique se debruçando em cima de um monte de doce. Combinado? Tá? E procure, uma coisa que eu tenho falado muito no grupo, procure descascar mais, desembrulhar menos, tá? Porque assim você parte para uma alimentação muito mais saudável, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser, pode me mandar questionamentos. Também respondo pelo e-mail no contato@rosemeirimotacoach.com.br, tá? É R-O, vou repetir o Rosemeire, tá? R-O-S-E, Rose, M-E-I-R-E, M-O-T-A-C-O-A-C-H, coach, tá? .com.br, ok? Sejam todos muito bem-vindos e também, se quiserem, pode mandar perguntas aqui que eu respondo, tá? Um beijo e boa aula para vocês, para pôr em prática tudo aquilo que a gente conversou aqui, tá? Um beijo e até a próxima!